Seja bem-vindo ao mundo da impermeabilização. Mais uma vez estamos aqui. Como eu disse nos primeiros vídeos, o objetivo desse canal é um canal colaborativo, onde nós vamos responder as perguntas que chegam dos nossos parceiros, das pessoas que assistem o nosso canal. Essa semana nós temos uma pergunta muito interessante vinda de um parceiro, de um colaborador do Paraná. E ele diz assim: o rodapé da minha casa está todo descascando. Tenho pintado por várias vezes ao longo dos anos e o problema não resolve. Isso pode ser infiltração? Eu digo que com certeza. Esse tipo de problema ele é muito comum porque o país inteiro ele tem muita umidade no solo. Mesmo em regiões secas, se você começar a cavar o solo, a coisa de 30, 40 centímetros, você vai perceber que a terra sai úmida, né? Isso indica que tem umidade no solo. E essa umidade ela tende a subir pelas fundações por capilaridade. Por que isso acontece? Ou no momento da construção não se foi feita a impermeabilização da forma correta, que deveria ter sido feita, ou após feita a impermeabilização, de alguma forma essa impermeabilização foi danificada. Um outro problema muito comum que pode acontecer é que as fundações devem ser feitas de formas que fiquem mais largas do que as alvenarias, porque quando você faz a impermeabilização da fundação, você vai ter a alvenaria morrendo exatamente em cima da impermeabilização, não permitindo que o reboco tenha contato com o solo para absorver a umidade. Se isso for invertido, não adianta impermeabilizar a fundação e o reboco estar em contato com o solo, porque o reboco, como eu disse no outro vídeo, é uma argamassa extremamente porosa, ela vai puxar a umidade. Mesmo que a alvenaria internamente esteja impermeabilizada, o reboco vai puxar a umidade do solo. Bom, uma vez que você tem esse problema, como é que nós vamos fazer para tentar solucionar? Na verdade, nós não iremos solucionar, porque se a umidade está entrando pela sua fundação, não existe tratamento que nós façamos na parede que vai impedir essa umidade de entrar. O que nós vamos fazer é um tratamento temporário que vai fazer com que, esteticamente, essa umidade não danifique o meu reboco. Então, a primeira coisa é retirar todo o reboco contaminado. Se nós temos mancha de umidade a 50 centímetros, nós vamos tirar pelo menos mais 50 centímetros acima. De uma maneira geral, a 1 metro é o padrão de se retirar, ok? Até chegar na alvenaria, propriamente dita. E vamos fazer uma camada de regularização bem fina. A função disso é deixar a parede regular, para que eu possa, posteriormente, vir com um sistema impermeabilizante com a barreira propriamente dita. Pois bem, que barreira é essa que nós vamos fazer? Esse tipo de umidade que vem por detrás do impermeabilizante é chamado, de acordo com as normas brasileiras, de pressão negativa. Mesmo que não tenha pressão, que seja somente uma leve umidade, o nome é pressão negativa. E para suportar esse tipo de pressão, existem produtos adequados para isso. Nesse caso, as argamassas poliméricas, as semiflexíveis, ou os aditivos hidrófilos que você mistura na argamassa de cimento e areia e faria um novo reboco. Eu particularmente prefiro trabalhar com as argamassas poliméricas, pois você tem mais controle da barreira que você vai formar. Então, a argamassa polimérica são aqueles produtos, normalmente bicomponentes. Você tem lá alguns saquinhos que parecem leite, né, uma parte pó, faz a mistura, homogeneiza. Muito importante essa questão de homogeneização, tem que ficar muito bem feita. E em seguida você vem fazendo a aplicação em demãos cruzadas. Faz uma primeira demão na horizontal, uma outra demão na vertical, ok? Quanto você vai passar? É muito comum os pedreiros, os aplicadores falarem assim, não, vou passar 2 demãos é suficiente. E não necessariamente. Entenda que se eu tenho uma umidade que vem por detrás, eu tenho que formar com esse produto uma barreira que seja capaz de barrar essa passagem de água. E dependendo da quantidade de água, eu vou ter que trabalhar com mais demãos ou menos demãos. Vale lembrar que os fabricantes no mercado técnico não se falam em demão. A minha demão é diferente da sua demão. Cada um vai ter um consumo diferente. Então, para organizar, os fabricantes falam algo em torno de 3 kg por metro quadrado, que deve dar aí umas 4 demãos mais ou menos. O 4 kg por metro quadrado deve dar em torno de 5 demãos. Pois bem, faremos lá 3 kg por metro quadrado em demãos cruzadas e após a cura do produto, você vai novamente fazer o chapisco aditivado com algum produto que melhore essa aderência para finalmente vir fazendo o reboco e aí, após a cura do reboco, fazer a pintura final. Ok? Se precisar de mais detalhes ou entender um pouquinho melhor, entre em contato, passe e-mail e eu explico mais detalhadamente para você. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao mundo da impermeabilização.